E eles tinham 2 discípulos a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E nesse caminho Jesus se apresentou, começou a caminhar com eles. E eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus começou a perguntar, para eles. Perguntou, o que é que vocês estão discutindo? E eles disseram assim para Jesus, o Senhor é o único, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias. E Jesus perguntou, o que foi? E ele disse, contou sobre Jesus, a vida dele, que mataram ele em Jerusalém. E Jesus ali, já ressuscitado, e eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus. E Jesus disse assim, como vocês são tardios em crer em tudo o que os profetas falaram. E já disse ali em Lucas, ele fala que Jesus disse assim, apontou para eles o que se falou acerca dele, a respeito dele, em todas as Escrituras, começando de Moisés e todos os profetas. Jesus começou a falar a respeito, o que a respeito dele falavam em todas as Escrituras. Todas as Escrituras naquele tempo era o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento, não era a Bíblia que nós temos hoje, era somente o Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. E Jesus disse que de Gênesis a Malaquias apontava ele, falava sobre ele. Em cada livro fala sobre Jesus. E eu quero pegar hoje à noite uma dessas figuras do Antigo Testamento que aponta para Jesus. E para começar, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 12 e 13. Lucas 5, 12 e 13. O 12 é antes. Então bota o 11. Isso. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Gente, uma das figuras mais impuras do Antigo Testamento era de um leproso. O leproso, quando aparecia alguma lesão na pele de alguém, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E lepra, essa lepra que fala aqui na Bíblia, não é essa lepra que nós conhecemos. É qualquer lesão na pele era chamada de lepra. E ele tinha que se apresentar ao sacerdote, apresentar aquela ferida. O sacerdote ia examinar, encerrar, separar, fazer uma quarentena, observar de novo. E uma vez declarado leproso, olha o que diz em Levítico, capítulo 13, 44 e 46. Aquele homem é leproso, uma vez que ele foi declarado leproso. Está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso, em que está a lepra, serão rasgadas. Os seus cabelos deixados sem pentear. E com a mão na boca gritará, impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Olha que situação terrível de impureza no Antigo Testamento. Mas não era somente essa situação de impureza. Lá no livro de Levítico, no livro de Números, ele fala de várias situações de impureza, considerado impuro no Antigo Testamento. Vocês sabiam que as mulheres, quando ficavam menstruadas, elas eram consideradas impuras por conta do fluxo de sangue, não somente nos dias da sua menstruação, ou se ela tivesse alguma hemorragia fora do tempo da menstruação, ela era considerada impura. Sabe o que significava? Que ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria impura. Não, se ela sentasse em algum lugar e alguém sentasse no lugar que ela sentou, aquela pessoa ficava impura. Então, uma pessoa impura, bastava tocar numa pessoa pura para que o outro ficasse impuro. Não somente a menstruação. Você sabia que a ejaculação também tornava o homem impuro?
Não, a ejaculação durante uma relação sexual tornava o casal impuro. E eles tinham que se banhar em água, ficavam impuros durante o dia. E depois do banho em água, depois de tomar aquela lavagem, é que eles eram considerados puros. Ou se tivesse uma poluição noturna, a qualquer fluxo que tivesse ali no homem, ele era considerado impuro. E do mesmo jeito que a mulher, qualquer pessoa que tocasse nele ficava impuro. Ou se ele tocasse em alguém, aquela pessoa ficava impura. Também se alguém sentasse no lugar que ele estivesse sentado, também ficaria impuro. Então, várias situações de impureza lá na época no Antigo Testamento. Tocar em um morto fazia da pessoa impura. Ou se alguém de repente morresse ali junto de alguém e aquele cadáver tocasse naquela pessoa pura, aquela outra pessoa ficaria impura. Tinha que se purificar lavando com água. Se tocasse algo impuro, ficava impuro e tinha que se lavar com água. Em Números, capítulo 19, versículo 22, diz assim: tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Por que eu estou falando sobre isso? Porque também em Números 19 fala da água purificadora. E é dessa água purificadora que eu quero falar essa noite. Desse rio das águas que saram. O Números 19 fala de uma situação em que um cordeiro, uma cabrita vermelha, ela teria que ser sacrificada, teria que apresentá-la em holocausto e ela viraria cinzas. E as cinzas daquela cordeira seria guardada para uma água especial. E essa água era chamada de água purificadora. Essa água, qualquer pessoa que se banhasse nessa água, ficava pura de qualquer impureza que tivesse. Queridos, essa água purificadora, essa água que limpa, essa água que torna o impuro puro, essa água purificadora é Jesus. Jesus é essa água. Porque tudo o que Jesus tocava ficava puro. Eu li aqui no início em Lucas que um leproso se jogou ali aos pés dele, implorando: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus tocou nele e disse: quero, fique limpo. Com Jesus acontecia o inverso. O puro que levava pureza, a água purificadora que lavava a impureza, qualquer tipo de impureza que tivesse acontecido ali. O leproso tocou. Lembra da mulher que tinha uma hemorragia? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, significando que ela estava padecendo daquilo havia 12 anos. Não era uma menstruação. Se fosse, já era impureza. E aquela mulher há 12 anos considerada impura. E aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ali, uma multidão em volta dele, e aquela mulher rompeu ali aquela multidão e tocou na veste de Jesus. Se fosse no Antigo Testamento, o que aconteceria? O puro ficaria impuro. Mas com Jesus, o inverso acontece. Aquela mulher foi purificada. Aquela mulher foi curada. O puro purificou aquela mulher. Porque Jesus é essa água que sara. É essa água purificadora. É essa água que traz vida. Jesus também tocou em mortos. Lembra da menina que morreu? E Jesus foi lá, estava lá no quarto da criança, junto com o pai e a mãe da criança, e tocou na menina, e levantou a menina, e disse: Talita, cumi, menina, levante-se. E aquele puro levou vida, aquele puro tornou pura, ao invés daquela impureza, tocar nele, fazer dele impuro, a pureza dele fez com que aquela menina ressuscitasse e trouxe vida. Jesus trouxe vida. Para Jesus é esse rio das águas que saram. Por onde esse rio passa, ele gera vida. Gente, tem uma passagem no livro de Ezequiel, no capítulo 47, mas não precisa colocar não, do versículo 7 a 12. Ezequiel
viu, olha que coisa mais linda. Essa figura aqui aponta para Jesus. Ezequiel, olha, diz assim: quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Ele viu um rio e grande abundância de árvores ao lado, né, na margem do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar. Imagina, cujas águas ficarão saudáveis. Essa água do rio, esse rio que vai levar umas águas que vai sarar as águas do mar. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Jesus passou ali em Jerusalém. Por onde ele passou, Jesus levou vida, levou cura, levou perdão, levou transformação, levou libertação. O rio correu ali em Jerusalém. E diz aqui, ó, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Quem é esse rio? Jesus. Hoje muitos esperam que o Mar Morto, né, quem sabe que o Mar Morto é considerado morto por conta da alta salinidade daquele rio, daquelas águas, que na verdade não é nem um mar, diz que é um grande lago, muito salgado, e por conta dessa salinidade é impossível manter vida ali. E por essa passagem diz aqui que o Mar Morto, as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E se esperam que aquele mar ali se torne saudável. E diz assim, olha, já tem peixe, olha o que está acontecendo. Mas o que diz aqui na palavra é que o rio das águas que saram desaguarão no Mar Morto e tornará as águas do Mar Morto saudável. Esse Mar Morto, queridos, aponta para mim, para o meu coração, para o seu coração. O meu coração também era estéril, que nem o Mar Morto. Estéril, sem vida, sem fruto, vazio, ausência de propósito, de sentido. Mas um dia, gente, a experiência que eu tive com o Senhor, no dia que Jesus se revelou para mim, a experiência que eu tive foi, muitos aqui sabem quantas vezes eu já falei sobre isso, mas foi de ter sido inundada. Eu fui inundada. Eu sei que o rio entrou ali no meu coração. Esse Mar Morto aqui ganhou vida. Aquele rio entrou, aquela experiência de ter sido inundada, e depois veio uma sensação de transbordar de alegria. Aquilo foi uma experiência com esse rio, cujas águas saram. E esse rio está aqui essa noite. Eu sei que o seu coração também estéril. Você olha para a sua vida e vê que não dá fruto. O que é que acontece comigo? Tanto tempo, né? Até na igreja. Tanto tempo na igreja e não frutifico. E não sirvo. Não tenho servido, não me apresento. Não sirvo para nada, nem em nada. Coração estéril, sem vida, sem fruto. Esse rio quer passar, desaguar no seu coração, nesse mar morto do seu coração, e Ele quer tornar saudável as suas águas. Ele quer trazer vida para o seu coração. Jesus é o rio das águas que saram, e Ele está aqui essa noite, desaguando em nossas vidas, desaguando aqui em nosso coração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aquele mesmo Jesus que andou em Jerusalém, levando vida por onde ele passava, ele está aqui essa noite e quer levar vida para o seu coração e transformar o seu coração estéril num coração fértil, cheio de fruto para a glória dele. Olha o que diz assim: junto a ele, a esse rio, se acharão pescadores. Ainda aqui, Ezequiel 47. Desde Engedi até Eneglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande.
Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, as suas folhas de remédio. Esse rio aqui de Ezequiel, que vai passando e levando vida, aponta para Jesus, o rio das águas que saram. Ele lembra que Maria, ela engravidou do Espírito Santo, a semente impura, o óvulo impuro de Maria foi santificada pela semente de Deus. E o ser que nasceu daquele ventre era santo, porque a semente divina cobriu a semente impura de Maria. É assim que Jesus faz. Nós, impuros, Ele vem com a sua pureza e cura o nosso coração, a impureza de nossas vidas. Olha o que diz Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Tudo, esse rio é assim. Esse rio passa. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. E a gente vai ouvir um pedacinho dessa canção agora. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Ó, vinde as águas, a sede saciar. Ó, vinde a fonte que nunca vai secar. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Ó, vinde as águas, a sede saciar. Ó, vinde a fonte que nunca vai secar. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Ó, vinde as águas, a sede saciar. Ó, vinde a fonte que nunca vai secar. Aleluia. Há um rio que emana do Senhor. E esse rio foi passando ali por Jerusalém, naquela época. E chegou para uma mulher que estava chorando porque seu filho único tinha morrido. E ela chega para aquela mulher, o rio passou e disse para ela: não chore. E ressuscitou o filho único daquela viúva e trouxe alegria e vida de volta para aquela família. Para Lázaro, que tinha morrido, o amigo dele, 4 dias de enterrado, de ali sepultado.
E todo mundo muito triste, Maria e Marta chorando. E Jesus disse para elas, o rio chegou e disse assim para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. E Jesus levou vida e disse: Lázaro, vem para fora. E aquele morto de 4 dias saiu ali daquele túmulo com vida e devolveu alegria para aquela família. Aquela mulher que tocou nas suas vestes, disse: eu vou tocar. E tocou, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, e fique livre desse teu mal. E na mesma hora a mulher ficou curada e devolveu ela de volta à comunidade, à vida, porque ela era excluída da sociedade. Pecados eram perdoados. Aquela mulher chegou onde ele estava, aquele rio estava na casa de uma pessoa, e alguém chegou, uma pecadora, uma prostituta, ali arrependida, chorou, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com os cabelos. E Jesus disse: seus pecados estão perdoados. O rio passou, levando os pecados daquela mulher para longe. A Bíblia diz que ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aquele rio passava, os demônios: que temos nós contigo, Filho de Deus. E Jesus saia: não atormentes mais. E o rio passou e libertou pessoas. O demônio de Gadara, aquele homem que não tinha nenhuma esperança de nada, ninguém tinha mais esperança naquela vida, que vivia lá nos sepulcros, se cortando, nem cadeias e correntes podiam segurar aquele homem. Mas o rio chegou ali, o rio chegou, e aquela legião de demônios foi expulsa, e aquele homem ficou, está escrito assim, em perfeito juízo aos pés de Jesus, porque o rio das águas que saram chegou ali naquela região e libertou aquele homem. Ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Está escrito lá em Isaías 55. Jesus é a água purificadora. João 4 fala da mulher samaritana, e aquele rio estava ali, e Jesus, a mulher foi lá, e Jesus disse: olha, me dá água. E a mulher pergunta assim: como sendo você judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus disse assim: olha, quem beber dessa água aqui, ó, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água viva, que sacia a sede de qualquer coração, qualquer necessidade humana, qualquer carência de alma. Jesus é essa água viva que traz vida por onde passa. Apocalipse 22, 1 e 2, lá final, porque toda a escritura aponta para Jesus. Está lá escrito: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quase a mesma palavra que está lá em Ezequiel 47. Está aqui em Apocalipse 22, falando desse rio da água que sara, o rio da vida, que por onde passa, ele torna saudável. Queridos, esse rio está jorrando aqui essa noite. Eu não sei quantos aqui estão com sede, não desta água, mas da água viva. Quantos estão desejando cura para uma esterilidade, para um coração estéril, que se sentem igual ao mar morto, sem vida, sem esperança. Mas há uma água que sara, e essa água viva é Jesus. E Ele está aqui essa noite. Nós vamos ouvir uma canção agora. Nós vamos cantar. Eu quero que você, todo mundo, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar essa música de pé. Feche os seus olhos. Porque essa água está jorrando aqui.
Ela está passando, esse rio está passando. E se você tem sede, Jesus disse, ó, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Ele é o rio da água da vida. Ele é o rio das águas que saram.